Agora chegou a vez da última classe de funções que nós vamos estudar no nosso módulo 1, que é o módulo de integrais imediatas. Você vê que até agora nós não precisamos de nenhuma técnica especial para calcular essas integrais. Agora são as chamadas funções trigonométricas inversas. Função trigonométricas inversas, você ao invés de calcular o seno, por exemplo, você calcula o arco. Na função normal, você pergunta qual é o seno de x. Na trigonométrica inversa, você pergunta qual é o arco ou qual é o ângulo que tem aquele seno. Na normal, você quer o seno. Na inversa, você quer o ângulo. Então, você pode fazer a mesma coisa para o arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante e arco cossecante. Bom, terminando nossa revisão, nós precisamos lembrar qual é a derivada de cada uma dessas funções. A derivada da função arcosseno é exatamente 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Não tem esse módulo aqui, tá? Foi um pequeno deslize que já está devidamente corrigido. A derivada do arcosseno é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cosseno é similar a essa. A única diferença é um sinal de menos. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, dessas duas, você não precisa aprender a primitiva das duas. Basta aprender a primitiva do arco seno. Por quê? Porque dela para o arco cosseno, a diferença é um sinal de menos. Então, nós temos integral dessa expressão dx dividido por 1 menos x2 na raiz quadrada. Você vai encontrar essas expressões algumas vezes. E o método mais simples é não usar método nenhum. É lembrar que isso aqui tem como primitiva, se essa é a derivada, a primitiva, então, é o arco seno x mais a constante. Por que eu não vou calcular a primitiva dessa? Porque se você colocar aqui com sinal de menos, o menos sai da integral e fica menos arco seno. Não faz o menor sentido você calcular, ter que aprender mais uma primitiva, tá? Essa daqui não precisa, aprende só, aqui tem um sinal positivo. A derivada do arco tangente é, de longe, uma das funções que você mais vai usar em cálculo de integrais. E a derivada disso é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, se você não conhece essa informação, a tendência é que você faça muito cálculo desnecessário. A sua vizinha, cotangente, tem como derivada, adivinha, a mesma coisa com sinal de menos. Voltando à velha história do có. Arco seno é positivo, arco cosseno é a mesma coisa negativo. Arco tangente é positivo, arco cotangente é a mesma coisa, só que negativo. E como elas são também muito parecidas, você não precisa aprender as duas integrais. Basta que você saiba somente a positiva. Então, a integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado, basta essa. Se a derivada é isso, a primitiva é o arco tangente x mais a constante. A outra, basta você colocar o sinal de menos e aí você faz sem dificuldade nenhuma. Para concluir, arco seno, arco secante e arco cossecante. Arco secante, arco cossecante. Essas derivadas elas são um pouquinho mais complicadas. A derivada do arco secante é 1 dividido pelo módulo de x, aqui aparece o módulo, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, sempre que você encontrar essa expressão e precisar calcular a integral, daria bastante trabalho se você não soubesse essa informação. Mas agora você sabe que se a derivada é isso, módulo raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, a primitiva é o arco secante de x, obviamente, com a constante no final. E, para terminar, arco cossecante.
tem um có aqui, então você já sabe o que vai acontecer. Vai aparecer um sinal de menos, e é a mesma coisa da secante. 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E aí você, de novo, não precisa calcular a integral. Por quê? Porque a diferença entre essas duas funções, em termos de derivadas, é apenas um sinal de menos. Então, você já sabe que para calcular a integral de menos, basta você colocar um menos aqui na frente. Né? Eu não sei se você entendeu cada um desses comentários que eu fiz sobre o sinal de menos. Eu vou fazer só uma para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Se você tem integral de dx sobre 1 menos x ao quadrado, uma raiz quadrada, claro, e você quer esta integral de menos dx sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, que seria para o arco cosseno, você não precisa incluir o arco cosseno na jogada. Por quê? Porque você tem uma propriedade, esse menos representa menos 1, então você vai tirar aqui o sinal de menos 1, e fica integral de dx sobre raiz de 1 menos x2. E aí você vê que você já tem. Então, isso aqui daria, não tem espaço aqui, mas ficaria menos arcosseno. Ou seja, essa integral, para você aprender a integral do arco cosseno, é completamente desnecessária. Você nunca vai precisar dela, tá bom? Então, arcosseno é a primitiva de dx sobre 1 menos x2. Arco tangente, esta eu vou destacar porque você vai usar bastante. É a primitiva, arco tangente é a primitiva ou integral de 1 sobre 1 mais x2. E essa que você vai usar muito pouco, mas é importante que você saiba, a primitiva de dx sobre raiz sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1, é o arco secante. Então, essas são as funções que você vai encontrar com muita frequência no cálculo de integrais. Nos próximos módulos, nós vamos estudar técnicas de integração, métodos diferentes, mas que o objetivo de cada método é que você, no final, obtenha uma integral imediata. Então, aprende isso, que vai te ajudar bastante. Todo método de integração ele tem como objetivo levar a uma integral imediata. Por quê? Porque a integral imediata é fácil, não tem o que você fazer. Perfeito? Então, reveja todas as aulas desse módulo, porque elas vão ser fundamentais para todo o nosso estudo de integrais. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Nós nos vemos no próximo módulo.